João, capítulo 20, versículos 19 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seias incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste? Porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. O Evangelho de João hoje nos narra uma cena muito frequente na vida dos discípulos e dos primeiros cristãos. Os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus. Esse medo era o medo da perseguição, medo da prisão e até da morte. Mas, por estarem com medo, não é um sinal de que eles estavam abandonados, pois Jesus vem ao encontro deles e deseja a paz. Várias vezes em que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ele comunica a paz. Então a paz é uma comunicação de Jesus ressuscitado. E também quando comunica a paz, Jesus envia sobre eles o Espírito Santo. E é o Espírito Santo o vigor, a força para os discípulos saírem em missão, anunciando o reino de Deus. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nos deparamos hoje, amados irmãos e irmãs, com esta mesma experiência dos discípulos. As nossas comunidades, as nossas igrejas, em muitos lugares estão com as portas fechadas. Estamos com medo de tudo que estamos vivendo, mas isso não é sinal de que estamos sozinhos, abandonados, pois o Espírito Santo
habita em nós e é a nossa força, a nossa vida nesses momentos difíceis. Não sejamos como Tomé, que duvidou e precisou tocar a carne de Jesus. Vamos confiar, pois o Espírito Santo habita em nós e nos dá coragem para testemunharmos Jesus ressuscitado em nossas vidas e também na vida de nossos irmãos e irmãs. Façamos nesse instante uma prece por todos os que estão sofrendo neste momento com a pandemia e por todos aqueles que não podem celebrar a sua fé comunitariamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.